Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a questão da adesão do paciente dependente químico ao tratamento, né? Um dos pontos que tem sido muito estudado na clínica da dependência é exatamente as questões de adesão. Na verdade, esse é um tema bastante frequente quando falamos de todo e qualquer tipo de doença crônica, né? Como o quadro das doenças crônicas, eles requerem sempre um trabalho a longo prazo, né? É muito comum os profissionais e a equipe de saúde que cuida do paciente, bem como os familiares e o próprio paciente, se verem, às vezes, nessas questões de dificuldade de permanência no tratamento, né? Então, quando a gente fala de adesão ao tratamento, nós estamos falando tanto de início de tratamento, desse engajamento, desse primeiro contato que vai promover aí, né, uma aderência, mas também na permanência do tratamento, porque é muito comum que pacientes, de modo geral, de doenças crônicas, tenham altas taxas de abandono de tratamento precoce, né? Então, são pacientes que não conseguem se manter por muito tempo engajados nesse processo, uma vez que são tratamentos a longo prazo e que geralmente também requerem uma mudança no estilo de vida para que os ganhos iniciais obtidos, né, no tratamento possam ser permanentes, né? Então, não é diferente quando a gente fala de tratamento de dependência química. Por ser uma doença, por ser uma síndrome, né, na verdade, que afeta o paciente nos seus vários aspectos, em várias áreas da sua vida, e promove ali alterações, às vezes até degradações, de eh, de vários setores da sua vida. Quando a gente fala de tratamento, a gente fala também de um tratamento muito complexo, que vai ter que abranger aí todas essas esferas que possivelmente já foram afetadas. É claro que também, né, é importante sempre frisar e ressaltar que quando a gente fala de que a dependência química afeta várias áreas da vida, isso vai depender também do grau de acometimento, né, desse paciente, o quanto que ele já tem problemas relacionados ao uso, quanto tempo ele faz o uso da substância. Então, quer dizer, são uma série de fatores que, dentro da escala de gravidade, vai poder nos sinalizar mais ou menos áreas da vida já afetadas, né? Então, quando a gente fala aí da adesão e do engajamento ao tratamento, e lembrando que adesão e engajamento são dois conceitos que, apesar de transitarem correrem juntos, né, transitarem correndo juntos, eles têm ali particularidades muito diferentes, né? Há pacientes que estão aderidos ao tratamento, mas não estão engajados, e dificilmente há pacientes engajados sem estar aderidos, né? Então, é possível um paciente estar aderido ao tratamento sem necessariamente estar engajado no tratamento, né? Então, se a gente pensar nos termos conceituais mesmo, né? A adesão é aquele paciente, por exemplo, que não falta, que cumpre aquilo que está no cronograma. Então, se ele tem que ir, por exemplo, 2 vezes à clínica, ao serviço de tratamento, para fazer consulta psiquiátrica, para fazer consulta psicológica, para passar com assistente social, enfim, o que quer que seja, né? Então, esse é a frequentar grupos, né? Então, esse é um paciente que comparece, né? Não tem faltas, é um paciente que está presente, que, à primeira vista, é um paciente que está aderido, ele está ali cumprindo com aquilo que foi sugerido, com aquilo que foi determinado para ele, né? No entanto, quando a gente fala de engajamento, aí já fala mais de um comprometimento desse paciente, no sentido dele, de fato, se envolver com as atividades, né? Se implicar com as atividades. É aquele paciente que, de fato, está
se engajando para promover as mudanças no seu estilo de vida, para interromper os comportamentos de risco e, acima de tudo, entender ali os dispositivos internos e externos de como se associam nele para tentar trabalhar e atuar, faz esforços para conseguir fazer essas modificações. Então, nós estamos falando de fato de um paciente que está não só de corpo presente, né? Como se a adesão ao tratamento fosse um paciente de corpo presente. Então, ele está aderido, ele comparece. Mas o paciente engajado é aquele que põe a sua alma, vamos dizer assim, é aquele que põe toda a sua personalidade a serviço daquele tratamento, né? Claro que ambos os pacientes têm dificuldades, não é porque ele está engajado que ele não vai ter dificuldades, que ele não vai ter algumas resistências, que ele não vai estar ambivalente, que a motivação dele não vai ser oscilante. Todos esses elementos estão presentes mesmo num paciente engajado. Mas no paciente engajado, você percebe realmente uma prontidão, uma disposição, uma disponibilidade para de fato atuar sobre uma transformação pessoal. Né? Então, quer dizer, ele se engaja com esse processo, né? Ele não está ali só cumprindo tabela, ele não está ali só cumprindo com o que foi determinado, ele consegue reconhecer os benefícios e também, mais do que isso, ele consegue impregnar esse processo de uma identidade pessoal. Então, ele consegue se reconhecer naquilo que está sendo feito. Né? Então, de um modo geral, há essas diferenças entre um paciente aderido e um paciente engajado. No entanto, é preciso primeiro conseguir, né, fazer uma adesão desse paciente ao processo para que a gente possa aos poucos também engajá-lo, né? Esse paciente nunca vai chegar ao serviço de saúde ou ao profissional da saúde, a equipe, a clínica, enfim, ele nunca vai chegar até nós pronto, totalmente preparadinho para iniciar o processo. Muito pelo contrário, né? São raros os pacientes que chegam com essa disposição para se engajar nesse processo terapêutico, né? E quando eu falo terapêutico, vale ressaltar aqui que eu não estou dizendo só psicoterapêutico, mas terapêutico numa forma ampla, terapêutico no sentido do tratamento, daquilo que promove qualidade de vida, mudança na qualidade de vida, aumento da qualidade de vida daquele indivíduo e minimização de fatores danosos à saúde, né? Prejudiciais à saúde. Então, esse paciente não vai chegar pronto para a gente, né? Faz parte do trabalho do terapeuta, faz parte do trabalho da equipe de saúde preparar esse paciente para o tratamento, né? Então, equivale aí a fazer uma comparação, vamos dizer assim, com o paciente que vai para uma cirurgia, né? Geralmente a equipe de enfermagem prepara aquele paciente para a cirurgia, faz toda, né, a adequação dele para ele se introduzir na sala cirúrgica, no centro cirúrgico e se submeter então à intervenção propriamente dita. Então, nós profissionais precisamos estar aí atentos de que faz parte do nosso trabalho engajar esse paciente, ajudar esse paciente a aderir ao processo e não só sermos agentes aplicadores das intervenções de tratamento propriamente dito, mas também faz parte da nossa competência aplicar intervenções para engajamento, né? E não só intervenções de tratamento, né? Então, o intuito dessa conversa aqui hoje, o intuito desse vídeo é exatamente poder falar um pouco de alguns fatores que interferem nesse processo de adesão ao tratamento e, consequentemente, também ao engajamento, né? Porque tudo aquilo que vai atrapalhar o paciente a aderir a um processo também são os elementos que vão atrapalhar esse paciente a se manter implicado no processo, ou seja, engajado nesse processo. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer esse levantamento, ter esse conhecimento dos principais fatores que estão envolvidos ali na dificuldade de adesão, nós também estamos ali limpando o caminho para que no decorrer desse processo, né, esses elementos não exerçam essa influência negativa, né? Então, o que eu poderia dizer, né?
que a gente poderia dividir aí, né, esses fatores que influenciam no engajamento, na adesão ao tratamento, entre fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, sendo os fatores intrínsecos aqueles que estão diretamente relacionados ao indivíduo, e fatores extrínsecos, aquilo que é externo a ele, mas que se somam aos fatores intrínsecos, tá? Então, como eu sempre digo, né? Quando um paciente meu, mesmo que não seja dependente químico, mas quando um paciente meu chega na sessão dizendo que tem pego um trânsito, tem chegado atrasado, por exemplo, a sessão, ou tem faltado a sessão, e justifica isso com o trânsito caótico de São Paulo, que é onde eu estou, que é onde eu atuo, né, e que é uma realidade da nossa cidade, o trânsito caótico, mas quando esse paciente se vale dessa questão inúmeras vezes para justificar faltas ou atrasos, eu preciso começar a pensar e avaliar o quanto que esse trânsito externo, na verdade, não está externalizando alguns trânsitos internos que ele tem enfrentado para poder chegar ao processo de tratamento, né, ao processo terapêutico, a sessão, propriamente dita. Então, há sempre um correlato, né? Em que sentido? Há algo interno acontecendo, há processos internos em cursos que se valem das condições desfavoráveis externas para justificar as suas dificuldades. Então, as condições desfavoráveis externas, elas sempre vão incrementar condições internas também de desfavorecimento ao tratamento, né? Então, já existe alguns dispositivos internamente e que, ao encontrar dispositivos externos, se somam de maneira a dificultar ainda mais o acesso, a adesão, o engajamento, a continuidade do processo terapêutico, né? Então, a queixa do trânsito externo nunca está sozinha, ela sempre tem um correlato interno, né? Mas nós, profissionais que atuamos, né, com pacientes na área da saúde, precisamos estar atentos, né, a determinadas condições que não estão relacionadas ao paciente, mas que podem sim se somar às condições intrínsecas de forma a prejudicar a adesão. E por que isso? Para que a gente possa atuar minimizando essas condições ou, na medida do possível, eliminando essas condições adversas externas que são obstáculos e empecilhos à adesão, o engajamento e continuidade do tratamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessas. Na verdade, eu vou trazer 3 condições intrínsecas e extrínsecas, que para mim são as condições principais presentes no processo de adesão e engajamento. Se restringe a apenas essas? Obviamente que não. Você, profissional da saúde, ao atuar, pode ser que descubra outros elementos, né? Eu vou trazer aqueles que são os mais clássicos, os mais corriqueiramente encontrados na clínica e no campo de atuação, né? Então, o primeiro fator dele, intrínseco, e que eu diria que este tem um papel imprescindível, e eu diria até que é o mais importante, é o fator mais importante para a adesão ou não ao tratamento, é o fator motivacional, né? Ou seja, o quanto que aquele paciente está motivado para este processo que ele vai enfrentar, que tem a ver tanto com a interrupção do uso da substância, como num processo de mudança do estilo de vida, de mudanças de comportamento, de padrões relacionais, de padrões comportamentais, que vão requerer dele ali um dispêndio de energia considerável, né? Na verdade, todo e qualquer processo terapêutico, ele envolve, né, uma dose motivacional, né? Tanto que quando um paciente procura pelo tratamento, dependente químico ou não, nós já estamos falando de um paciente que está manifestando aspectos motivacionais importantes, porque a própria busca pelo tratamento já dá indícios
de um processo motivacional em curso, né? De uma motivação para aquilo. A gente só procura quando já encontrou motivos internos para aquela questão, né? Para aquele para aquela busca, enfim, faz algum sentido. Eu vejo algum sentido em buscar o tratamento, ou seja, eu estou falando de uma motivação em curso, eu estou falando de elementos internos que estão sendo mobilizados para ir em busca, né, deste processo de tratamento. Então, a motivação ela é um dos elementos cruciais para a adesão ao tratamento. E o profissional deve estar atento a esses estágios motivacionais. Tem vídeo meu, inclusive, aqui no canal, falando sobre estágios motivacionais, porque a maneira como esse profissional vai intervir junto a esse paciente, vai abordar esse paciente, vai fazer toda a diferença dependendo do estágio motivacional que ele está, dependendo do grau de motivação que ele vai estar para o processo de tratamento, né? Então, aí você já começa a ver a interface entre as condições externas e as condições internas, porque ao mesmo tempo que há determinados dispositivos internos em cursos, dependendo do que esse paciente encontra no ambiente externo, isso pode enrodecer resistências ou demover barreiras e facilitar o acesso desse paciente ao tratamento, bem como a sua adesão e engajamento, né? Então, eu vou apresentar aqui de uma forma separada por questões didáticas, mas na verdade esses fatores internos e externos eles estão a todo momento num jogo de interfaces, de entrelaçamentos que fazem toda a diferença. O profissional ter um olhar atento para essa dinâmica, de como essa dinâmica se estabelece, no intuito de ser, de fato, um interventor positivo, que visa fortalecer os aspectos motivacionais do paciente e minimizar condições, principalmente as externas, que não estão sob controle do paciente, e que impedem essa adesão, né? Então, o fator motivacional é o fator mais importante e todo o trabalho do terapeuta, independente das condições, independente do local de trabalho, do equipamento de saúde no qual ele atua, ele deve atuar tendo como base a abordagem motivacional. Que tem vídeo também aqui meu no canal falando sobre a entrevista motivacional, a abordagem motivacional, que preconiza ali, né, o favorecer esse estado de prontidão para a mudança que é inerente a todos nós, seres humanos, e que a gente precisa ser um facilitador, então, de que esses processos internos e inerentes dos seres humanos venham à tona, do paciente venham à tona, né? Então, a abordagem do terapeuta sempre deve ser uma abordagem motivacional. Por quê? Porque o fator motivação é um dos fatores principais, cruciais, mais importantes na adesão ou não do paciente ao tratamento, certo? Então, faz todo sentido o profissional atuar de uma forma motivacional, porque é exatamente esse o fator mais importante aí para o engajamento desse paciente. Né? Uma outra questão que tem a ver com fatores intrínsecos também do paciente é o uso de medicação. E aqui eu estou me referindo especificamente não às medicações prescritas, né? Às vezes o paciente já está num processo de tratamento, ele já é acompanhado por uma equipe de saúde e o seu médico, geralmente o psiquiatra, faz a prescrição de alguma medicação, principalmente por questões do diagnóstico diferencial, né? Então, ao fazer toda a avaliação inicial, ao fazer toda a avaliação diagnóstica, muitas vezes, além da síndrome da dependência, também são detectados outros transtornos psíquicos e emocionais associados ao quadro, e que requerem um tratamento medicamentoso, muitas vezes, né? Não só para as condições
comórbidas, mas às vezes para a própria dependência é necessário entrar com algum tipo de medicação de suporte. Isso o médico o psiquiatra faz a avaliação e faz aí a prescrição que ele julga mais adequado naquele caso. No entanto, a medicação ela é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que não medicar esse paciente prejudica a adesão dele ao tratamento, porque de repente ele pode ter transtornos de ansiedade associado ou fortes quadros de síndrome de abstinência e de fissura, que se não forem tratados, se não forem mitigados, inclusive por uma medicação, ele não vai conseguir se engajar no processo, né? Porque o desconforto vai ser maior e a tendência é que ele fuja, né, para o uso, né? Se refugie no uso para aplacar esse desconforto. Então, síndrome de abstinência, fissura, né? Esses pensamentos de uso incontroláveis, eles são fatores que estão na raiz do abandono precoce do tratamento, por exemplo, e também na dificuldade de adesão ao tratamento. Então, muitas vezes será necessária a introdução de medicação não só para tratar quadros comórbidos, mas também a própria síndrome da dependência química. Então, como eu ia dizendo, ao mesmo tempo que não medicar o paciente nesses casos compromete a adesão dele ao tratamento, medicá-lo também pode ter um efeito iatrogênico, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque às vezes esse paciente, ele tem ideias, ele alimenta, né, crenças ilusórias, obviamente, de que somente a medicação será suficiente para ele se reabilitar. Isso não é esse quadro, né, essa postura, ela não é específica só nas questões de pacientes com dependência química, né? Pacientes, de modo geral, alguns pacientes tendem a apresentar, algumas pessoas, né, não são nem pacientes, algumas pessoas tendem a apresentar essa crença, essas ideias ilusórias de que a medicação por si só é suficiente para tratar os transtornos que a acometem. Então, às vezes, um paciente que tem transtorno de ansiedade, ele acha que tomar um ansiolítico é suficiente. Mas ele perde de vista que, na verdade, a medicação ela vai apenas aplacar ou apenas minimizar o quadro sintomático. Ela não vai tratar as causas do problema. Né? Então, pensando ali num paciente com um quadro ansioso, se ele tomar ansiolítico, obviamente ele vai se sentir melhor daquele quadro sintomático, daqueles sintomas ansiosos. Mas isso não quer dizer que ele resolveu a causa dos seus sintomas. Né? É como tomar a Novalgina para baixar a febre, mas abaixar a febre não é sinal de que a gente tratou a infecção que está gerando a febre. Né? Então, a medicação, geralmente, geralmente não, né? A medicação, ela é um coadjuvante muito importante no processo, porque ela ajuda a fazer o manejo do quadro sintomático, mas ela não cura, ela não trata as causas do problema, seja de dependência química ou de qualquer outro transtorno emocional, afetivo, emocional e psíquico. Né? Então, e para alguns pacientes, o fato de estar tomando a medicação e de se sentir melhor em decorrência disso é o suficiente para ele abandonar o tratamento ou não se engajar nos processos não medicamentosos do tratamento, né? Por exemplo, numa psicoterapia. Né? Então, como o quadro melhorou, ele automaticamente se sente curado e não necessitado mais, por exemplo, das sessões de terapia. Né? Então, o uso de medicação, ele é um fator intrínseco, porque ele está associado às crenças desse paciente em relação ao que é a medicação dentro do processo de tratamento como um todo. Se ele entende que a doença, ela é de cunho médico, medicamentoso, ele acha que, então, passando com o psiquiatra e tomando remédio é o suficiente. E, geralmente, a consulta com o psiquiatra, ela acontece às vezes no início do tratamento uma vez por semana, mas geralmente ocorre quinzenalmente para depois espaçar para mensal, para depois espaçar para
para trimestral e assim vai. Então, quer dizer, são consultas muito esporádicas, né? E que só fazem sentido ter essa frequência porque esse paciente está sendo assistido por outras terapêuticas que têm uma assiduidade, uma frequência semanal maior, né? Então, de novo, né, a medicação, ela é um fator intrínseco, na verdade, ela é um fator intrínseco que impede a adesão porque está relacionada às crenças desse paciente do que é o processo terapêutico e qual é o papel da medicação dentro deste processo, né? Se ele põe muito peso à medicação, ele acha que então somente tomando a medicação ele já está fazendo o tratamento e isso já é o suficiente para que ele tenha uma reabilitação, né? E nesse sentido, o papel do médico aí vai ser fundamental, porque é o médico que vai poder, né, no contato com esse paciente, desmistificar esse poder esse poder que o paciente está atribuindo à medicação, mostrando para ele, na verdade, os aspectos multicausais que acometem, né, que estão associados ao quadro dele, e então da necessidade ali de uma abordagem também multiprofissional e não apenas medicamentosa, né? Então, o médico tem um papel muito importante nisso, mas não somente, obviamente, porque todo profissional que tem acesso a esse paciente tem como ali obrigação, né, ajudá-lo a esclarecer sobre essas condições envolvendo o quadro dele e mostrar que a medicação, apesar de ser uma parte fundamental do tratamento dele, ela não se resume em si mesma, né? Ela não se restringe, ela não se finda em si mesma, né? Que é necessário ali um tratamento, uma abordagem multiprofissional e o um engajamento nas outras terapêuticas não medicamentosas, né? Bom, um outro fator intrínseco também que dificulta a adesão desse paciente ao processo de tratamento é a própria droga de escolha, né? Como a gente costuma dizer. Então, a droga de abuso. Qual a droga que esse paciente usa? Ela vai ser também um fator determinante para uma maior ou menor adesão desse paciente ao tratamento. Isso porque a ação das drogas no cérebro, por terem, né, especificidades, né, por serem terem ações muito específicas, também promovem ali quadros de abstinência e fissura em maior ou menor intensidade. Então, por exemplo, usuários de crack ou usuários de múltiplas substâncias, que são os poliusuários, eles apresentam maior dificuldade de adesão ao tratamento, exatamente porque a característica da substância de consumo dele é uma substância que acaba gerando um desconforto muito maior, né, que é os sintomas de abstinência, na qual esse indivíduo tem menor tolerância, né, e aí já se associa, por exemplo, a necessidade da introdução da medicação. Então, usuários de substâncias que têm como característica, né, síndromes de abstinência e fissura muito forte, é requerido ali a introdução de uma terapia medicamentosa, né, para fazer o manejo desse quadro sintomático. E aí existem inúmeras classes de medicamentos que podem ser utilizados, né? Você pode tanto utilizar medicamentos que mimetizam, né, os efeitos da droga, só que daí você vai fazendo o manejo das doses dessa medicação, fazendo a retirada paulatinamente, né, gradualmente, para que então esses efeitos colaterais da retirada sejam mitigados, né, que são os efeitos da abstinência. Eu posso dar medicações que sejam antagonistas ao efeito da droga, e dessa maneira ajuda ali a controlar possíveis desconfortos, né, da sua retirada. Eu posso dar medicações que controlam quadros sintomáticos que estão associados e são fatores de risco para o uso de drogas, enfim, há uma série de classe ali de substâncias que podem ser introduzidas, né, para ajudar esses pacientes com fortes síndromes de abstinência e fissura a conseguirem se aderir ao processo de tratamento, uma vez também que a adesão ao tratamento, ela está intimamente ligada
com a interrupção do uso. Né? Um paciente em uso é um paciente com maiores dificuldades de adesão e engajamento. Então, a abstinência passa a ser um foco importante quando a gente pensa num engajamento a longo prazo, né? Então, deu o exemplo do crack, mas também usuários de múltiplas substâncias são pacientes que apresentam maior dificuldade de adesão, exatamente porque eles fazem associação de inúmeras substâncias, essa associação das substâncias concomitantemente produzem efeitos muito diversos, né? Então, são pacientes que usam, por exemplo, cocaína associada ao consumo de álcool, isso é muito comum, né? Então, assim como o álcool potencializa os efeitos da cocaína, os efeitos o uso da cocaína minimiza os efeitos do álcool, e com isso ele consegue usar doses cada vez maiores, e ao usar doses cada vez maiores, ele desenvolve uma tolerância maior à substância, e quanto maior a tolerância à substância, maior é o quadro de abstinência na sua retirada, promovendo aí, então, maior dificuldade de adesão ao tratamento, uma vez que a adesão depende, em certa medida, da interrupção do uso. Né? Então, esses fatores, eles se interrelacionam, eles são fatores intrínsecos, mas que eles não funcionam de uma forma separada, mas sim, eles se interrelacionam entre si, porque também esse efeito dessa mistura, dessa associação das substâncias, também vai ter um impacto na motivação, né, no estado motivacional desse indivíduo para interromper o uso e se engajar em um processo de tratamento, né? Então, eu destacaria aí esses 3 elementos do uso não, da dificuldade de adesão ao tratamento, sendo eles ali, para mim, os principais, a motivação, o uso de medicação, as crenças, né, associadas ao uso de medicação e a substância de abuso propriamente dita, vão compor ali 3 fatores que de cara, se não forem bem manejados, serão com certeza empecilhos à adesão do paciente ao tratamento, bem como o seu engajamento ao tratamento, certo? Uma outra classe agora de fatores que interferem na adesão ao tratamento são os fatores que a gente chama extrínsecos, que são os fatores que dizem respeito muito mais às condições do ambiente do que necessariamente às condições do indivíduo. Lembrando, como eu já disse, que essas condições externas serão, né, terreno fértil para condições internas que estão em curso, né? Então, por isso a importância da gente ir tirando do caminho a maior quantidade, vamos dizer assim, de obstáculos externos, né, para que realmente fique apenas aqueles que é próprio do indivíduo a serem manejados, né, para serem manejados. Então, dos fatores extrínsecos, né, eu destacaria 3, né, sendo o principal deles a questão da influência familiar. Assim como a motivação é o principal fator intrínseco para a adesão do tratamento, a influência familiar é o principal fator extrínseco para a adesão do tratamento. E por que a família, a influência familiar, é um importante influenciador, né, para a adesão do tratamento? Por 2 motivos que são distintos, mas se complementam, né? Primeiro que esse paciente precisa sentir que há apoio por parte da família e também a participação dela neste processo de tratamento que requer ali uma mudança de estilo de vida. Então, é muito difícil, né, vamos dizer, esse paciente se vê, é muito difícil para esse paciente aderir a um tratamento se ele se vê sozinho nessa jornada. Mas, obviamente, as pessoas podem se perguntar, bom, mas se o problema é dele, por que a família toda tem que se mobilizar? Né? Primeiro porque nós não somos uma ilha,
né? Ninguém é uma ilha. E o paciente, ele faz parte de um grupo, né? E esse grupo, o primeiro grupo e o mais importante é o grupo familiar. Então, tudo que acontece nesse grupo familiar, ele vai interferir nos membros entre si, né? Então, são sistemas abertos, né? Cada um de nós somos um sistema, mas ao participarmos de um conjunto, que é a família, nós interagimos com outros sistemas, e ao interagir com esses outros sistemas, sofremos influência e atualizações no nosso próprio sistema, né? Então, sim, assim como a dependência química de um indivíduo interfere em todo o sistema familiar, também o sistema familiar interfere na dependência desse indivíduo, né, desse membro dependente. Então, a influência familiar, ela se torna um papel importante porque ela é palco para as transformações positivas ou negativas desse processo, né? Então, a família precisa, se por um lado, ser apoio para esse paciente, ser retaguarda para esse paciente, ser suporte para esse paciente, incentivando nesses processos de mudança e também na procura por um tratamento, no engajamento por um tratamento, também, por outro lado, essa família pode estar apresentando já aspectos de adoecimento em decorrência da convivência com esse ente querido usuário de drogas, né? Porque a gente sabe que a dependência química, apesar de não ser contagiosa, ela é contagiante, né? Então, ter um dependente químico no sistema familiar, ele acaba contagiando todo esse sistema, né? De uma forma a que esses dois sistemas passam a se retroalimentar. Então, se eu vou mexer com um indivíduo, é importante que eu também mexa no ambiente onde esse indivíduo está inserido, para que eu promova ali uma ampliação dos aspectos positivos do tratamento, favorecendo cada vez mais a adesão e o engajamento e também os processos de mudança desse indivíduo. Então, a família, se por um lado deve ser suporte, por outro, ela precisa de suporte, né? Então, o engajamento, a influência da família na adesão ao tratamento do paciente está relacionado também a aspectos da família que não estão sendo tratados, abordados pela equipe. Então, não que o mesmo profissional que trata o indivíduo dependente tem que tratar a família, e por isso que a clínica da dependência química demanda de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, porque é uma somatória de esforços aonde vários profissionais vão estar atuando em diferentes frentes para minimizar os aspectos negativos, que são os fatores de risco e os fatores mantenedores e predisponentes para o uso, assim como também vão fomentar, né, os aspectos positivos, que são os fatores de proteção e os fatores de, de promoção de saúde, né? Então, essa família precisa ser suporte para o paciente, mas é uma família que também precisa de suporte. E ao dar suporte a essa família, eu ajudo essa família a superar as dificuldades que elas já apresentam em decorrência do uso de drogas do seu ente querido, como também ajudo essa família a desenvolver habilidades que serão importantes para que eles também se tornem agentes modificadores dentro do seu próprio núcleo familiar. E, com isso, eles vão promover também condições ambientais mais propícias para aquele paciente se aderir a um processo de tratamento e a um processo terapêutico, né? Então, a influência familiar está para o fator extrínseco, o que a motivação está para o fator intrínseco, né? Ela deve ser uma abordagem constante, não importa o ambiente no qual esse paciente está inserido. Essa família precisa fazer parte do plano de cuidados terapêuticos, certo? Uma outra condição extrínseca que tem um papel muito importante também na adesão ao tratamento, na dificuldade de adesão ao tratamento, são, na verdade, os fatores e as condições socioeconômicas desse indivíduo. O que isso quer dizer? Estamos falando da questão do ambiente social e cultural no qual ele está inserido e também das suas condições financeiras e laborais.
Pode ser que esse paciente seja o chefe de família e que toda a questão financeira demande dele e que ele não possa se ausentar do seu trabalho para poder se dedicar a um tratamento, por exemplo, né? É, lembrando que quando a gente fala de dependência, existem níveis de gravidade. Nem todo mundo já está totalmente degradado, já perdeu emprego, família, dinheiro e tudo mais. Existem níveis de gravidade. E dentro desses níveis, há pacientes que ainda estão, por exemplo, trabalhando e que as condições de trabalho, as dificuldades de se ausentar do ambiente de trabalho, seja por questões financeiras, seja por questões práticas, né, de não querer dar às vistas, né, o problema que ele está passando, ele não consiga, então, vir até o ambiente de tratamento. E é por isso que os dispositivos de tratamento precisam ser flexibilizados, exatamente para poder atender a essas diferentes demandas dos pacientes. Nem todo paciente pode vir ao tratamento, mas é possível que a gente leve o tratamento até ele. Precisa, por isso, uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, tanto para pensar nas estratégias, como também para que, logisticamente, possa dar condições de acesso ao tratamento a esse indivíduo, né? Também as condições do ambiente social. Então, esse paciente pode morar em condições sociais muito precárias, né? Por exemplo, viver no próprio local onde circula a droga. E isso, por si só, vai ser um fator que vai interferir negativamente a sua adesão ao tratamento, de várias maneiras. De maneira que o acesso e a exposição à droga é tão frequente que prejudica, por exemplo, o estado motivacional dele para se aderir. Então, quer dizer, é como se ele passasse 1 hora com a equipe técnica, né, de saúde, mas as outras 23 horas está num ambiente extremamente nocivo a seu estado motivacional, como também a questões de ameaça que ele possa sofrer, dependendo do local de moradia dele, também relacionado às condições não só mais extensas de moradia, mas como é o seu ambiente familiar, isso também é importante. Então, quer dizer, como que são essas condições dentro da sua própria casa, enfim, há diversos fatores socioeconômicos que vão interferir de forma negativa a adesão e engajamento ao tratamento. Esse paciente, por exemplo, pode estar desempregado, pensando no outro ponto, né, na outra ponta dessa corda, ele pode estar já desempregado e não ter condições financeiras de se deslocar até o serviço de tratamento. Então, ele não tem dinheiro para pegar a condução que o leva até o equipamento de saúde ou até o profissional. Então, são condições que vão interferir. Então, às vezes, esse paciente pode conseguir R$ 5 no dia de hoje para ir até o serviço, mas na próxima vez ele pode não ter essa mesma condição e acabar faltando, e essa dificuldade em ter os recursos para frequentar o serviço vai desmotivando o paciente de tal maneira que ele acaba abandonando o tratamento. Né? Ou às vezes, ou o equipamento de saúde está muito longe da casa dele e também demanda um dispêndio não só financeiro, mas também logístico muito grande, e o que promove, obviamente, é o tal daqueles trânsitos externos que fazem conluio com os trânsitos internos. Então, esse paciente já tem as dificuldades inerentes de qualquer paciente para se aderir a um tratamento. Aí ele começa a encontrar muitos obstáculos externos, a tendência é que ele abandone essa prática, que ele deixe de ir ao tratamento. Então, ou que ele interrompa precocemente, ou que ele nem chegue a aderir a um tratamento, né, a se engajar a um tratamento. Então, essas condições precisam ser observadas para que a gente possa minimizar os obstáculos que esse paciente possa enfrentar. Aqui eu estou dizendo do ponto de vista socioeconômico, e ao minimizar esses elementos, promover aí, favorecer uma maior adesão. Né? Então, é sim papel do profissional da saúde, não é papel apenas do paciente ou da família prover as condições logísticas e financeiras
para esse paciente vir ao tratamento, né? Ou laborais, né? Para ele vir ao tratamento. É papel da equipe de saúde também pensar nas melhores estratégias para levando em conta as condições daquele paciente, para minimizar esses aspectos, certo? E por fim, uma outra condição extrínseca, e que, no meu ponto de vista, ela é tão importante quanto a influência familiar, é sobre exatamente a equipe de saúde e ao serviço de saúde que está sendo oferecido. Né? E quando eu falo de serviço de saúde, eu estou dizendo tanto a infraestrutura do local de trabalho, quais são as condições daquele ambiente que está oferecendo o tratamento, né? Se ele conta com uma infraestrutura mínima para poder, de fato, dar condições de trabalho e tratamento para os pacientes de modo geral, como também então, estou falando desde a infraestrutura até a capacitação do profissional e da equipe técnica, né? Então, e quando eu falo da capacitação profissional e equipe técnica, eu estou dizendo de todo mundo que trabalha no serviço que acolhe dependentes químicos, né? Isso vai desde a recepcionista, se tiver cozinheira, se tiver faxineira, se tiver até os profissionais técnicos, né, vamos dizer assim, psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros e tudo mais. Então, quando eu falo da equipe, eu estou falando de toda a estrutura que envolve humanos naquele serviço, né? Porque a maneira como esse paciente vai ser recepcionado é de fundamental importância. Então, dependendo de como ele vai ser acolhido nesse primeiro contato com o serviço de saúde, com o serviço de tratamento, ele pode ser crucial para o retorno desse paciente, né, ao tratamento, ao início, ou mesmo para a vinda desse paciente para o início de tratamento, ou para ele abandonar totalmente, né, essa ideia que ele teve de se tratar. Né? Então, a recepcionista tem que estar preparada para fazer uma correta abordagem, a passar as informações básicas necessárias, que sim é de competência, cada um no seu quadrado, né? Que seja da competência da recepcionista, mas ela precisa saber passar essas informações de sua competência de forma adequada, precisa saber também que são pacientes muito sensíveis à maneira que são abordados, e por isso essa abordagem ela tem que ser muito atenta e cuidadosa, né, para que não suscite ali mais resistências do que já existem inerentemente a todos nós como pacientes, né? Mas também estou falando sobre o vínculo entre o profissional e o paciente. Então, depois que esse paciente já teve acesso a um profissional da equipe de saúde propriamente dita, como que esse vínculo foi estabelecido, se houve um vínculo entre o profissional e o paciente, e sim, novamente, eu digo que é papel do profissional fazer essa avaliação, poder estar atento a esses dispositivos que o paciente pode aí estar manifestando e que dão indícios de que, de repente, não houve uma empatia, né? E isso não é um problema profissional. A gente se empatiza e se desempatiza com as pessoas, né? Temos mais familiaridade, não, temos mais enfim, simpatia com algumas, enquanto com outras não, enquanto com outros não. Isso não é diferente quando a gente fala de um processo de tratamento, né? Então, às vezes, um paciente pode se dar muito bem com um profissional, enquanto outro paciente vai se dar melhor com outro profissional e não tanto com aquele. Então, deixar que esse fluxo se apresente e que o profissional não leve para o pessoal, caso não haja ali, né, o estabelecimento de um vínculo. E que ele faça o encaminhamento para um colega, para que então o vínculo seja trabalhado, seja estabelecido, porque o vínculo é crucial para a adesão ao tratamento, juntamente com os outros fatores que a gente já comentou aqui, né?
E eu falei também da capacitação do profissional, né? Então, é muito comum que, principalmente, por exemplo, em comunidades terapêuticas, as pessoas que vão trabalhar nessas comunidades, muitas vezes são ex-internos, são ex-pacientes que fizeram o tratamento nessa instituição, que estão em abstinência, que estão no processo de recuperação e que acabam sendo absorvidos ali pela instituição para então agora serem conselheiros, serem técnicos, né, no tratamento dos futuros pacientes. É claro que são pessoas que conhecem na prática o que é a dependência química, mas é muito importante que esses profissionais, por exemplo, estejam capacitados para entender tecnicamente sobre a síndrome da dependência química e das abordagens mais adequadas de intervenção para engajamento e para tratamento. Porque se não souber, se esse profissional achar que só porque ele é profissional, ele se formou em psicologia, ele se formou em medicina, ele se formou em alguma área da saúde, ou ele se formou na escola da vida, né? Ele foi um dependente químico, ele está apto a atuar com os dependentes, no tratamento com dependente químico, ele vai provavelmente deixar passar elementos fundamentais, que são fundamentais para o engajamento desse paciente ao tratamento. E lembrando que a motivação é um estado oscilante, né? Nós não podemos desperdiçar chances de acesso ao paciente. Então, a partir do momento que esse paciente está comigo, chegou até mim, chegou ao meu serviço, eu preciso me valer das estratégias adequadas para aproveitar essa oportunidade e fazer as corretas intervenções para tentar engajá-lo e aderir esse paciente ao tratamento, né? Pode não ter uma próxima vez, é isso que eu quero dizer. Como a motivação é oscilante, pode não ter uma próxima vez. Então, todas as vezes, elas são cruciais. Todos os encontros, eles são importantes para a continuidade desse tratamento, né? Freud tinha uma frase que dizia que o objetivo da análise é que a análise continue, ou seja, que o profissional, que o psicanalista deveria criar condições para a continuidade da análise. Para que haja continuidade da análise, esse paciente precisa continuar voltando para as sessões, né? E isso sim é papel do profissional criar essas condições. E quando eu falo criar essas condições, não é paparicar paciente, não é estender tapete vermelho para paciente, não é concordar com tudo que o paciente fala, não é querer agradar o paciente, mimar o paciente. Não estou falando disso. Quando eu falo de criar as condições, eu estou falando tecnicamente. Estou falando de criar condições, de demover barreiras, identificar resistências e resolver ambivalências, que são as condições intrínsecas que interferem na adesão e no engajamento ao tratamento e que sim, é papel do profissional saber identificá-las, abordá-las de forma a desfazer, minimizar o impacto que essas condições trazem para a continuidade desse paciente ao tratamento, né? Mas também é importante dizer que muitos profissionais se escondem atrás de uma ideia, de um discurso, de que o paciente não aderido as causas de um paciente não aderido são geralmente unicamente intrínsecas, né? Ou seja, são de causas de fundo particular e individual. Então, quer dizer, a culpa é sempre do paciente. A culpa do paciente não estar aderido é do paciente. A culpa do paciente, o problema do paciente não estar engajado é culpa do paciente, ou seja, tudo é o paciente, né? Se eximindo e se escondendo, na verdade, se desresponsabilizando do importante papel que nós, como profissionais, desempenhamos como agentes de promoção de saúde. Então, nós profissionais da saúde somos agentes de promoção de saúde. E como agentes de promoção de saúde, nós somos corresponsáveis pelo fracasso ou sucesso de um tratamento. É muito leviano da parte dos profissionais apontar o dedo e colocar toda a responsabilidade de sucesso ou de fracasso unicamente no paciente. Principalmente de fracasso, eu digo, né? Porque do sucesso todo mundo quer, vamos dizer assim, como todo mundo é pai do filho bonito, né? Mas ninguém é pai e mãe
do filho feio, vamos dizer assim. Então, é muito comum que os profissionais não reconheçam a sua parcela de responsabilidade nas dificuldades que eles estão enfrentando com determinado paciente. Então, as dificuldades nunca é só do paciente, é também da equipe. E é importante que a equipe esteja muito tranquila para poder admitir os seus pontos nevrálgicos, as suas dificuldades e também as suas limitações, né? Não é só o paciente que tem limitação. Veja, a equipe de tratamento é composta por seres humanos. Todos os seres humanos têm limitações. Logo, a equipe de tratamento tem suas limitações. E às vezes um paciente não está avançando ou aderindo a um tratamento por limitações da própria equipe. E é importante que a equipe faça, então, inclusive, reuniões clínicas para discutir não só os casos, mas principalmente a sua própria atuação. Né? Então, olha como é importante, né, nós profissionais também nos submetermos a um tratamento para que estejamos muito mais conscientes das nossas possibilidades e dificuldades, pois apontar o dedo e dizer que todo fracasso ou dificuldade é única e exclusivamente do paciente é uma leviandade por parte do profissional. Né? O profissional, na verdade, está sendo narcísico, egoísta e, acima de tudo, não responsável como um agente de promoção de saúde que ele é, né? Bom, então era isso que eu gostaria de passar para vocês. Há muito que a gente se falar ainda sobre intervenção, sobre a questão da adesão do tratamento, porque um próximo passo aí é a gente falar das intervenções para engajamento. Então, hoje eu foquei mais em falar nos fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem na adesão ao tratamento. Mas uma vez que a gente identificou esses fatores, quais são as intervenções, né? O que a equipe, o que o profissional pode fazer para engajar esses pacientes, né? Então, num próximo vídeo, eu vou trazer aí algumas ideias sobre intervenções de engajamento, ou seja, como ajudar esse paciente a se engajar no processo de tratamento, tá certo? Então, por hoje é só. Deixem suas dúvidas e seus comentários aqui embaixo desse vídeo, que a gente vai trocando aqui informações e incrementando a discussão desse vídeo, ok? Então, um beijo a todos, até o próximo vídeo, até mais.